Seus fósseis têm nos ajudado a criar um retrato vivo da aparência que eles tinham. Hoje, paleontólogos estão desenvolvendo novos meios surpreendentes e extremamente incomuns para aprender mais sobre o estilo de vida dessas fantásticas criaturas. Dinossauros. A dieta dos dinossauros. Versão brasileira Sincrovídeo. Todos sempre dizem, você é o que você come. Na época das meias soquetes e das jaquetas das universidades, a lanchonete era mais do que um restaurante. Era um estilo de vida. Atualmente, os paleontólogos acreditam que quando um dinossauro saía para comer, ele nos contava também alguma coisa sobre si próprio. Sopa primitiva, por favor. É uma história embutida nas operações cotidianas de uma lanchonete como a Dino Diner. Como nós, os dinossauros tinham hábitos alimentares bem definidos, desde rígidos vegetarianos a devoradores de carne. E como qualquer máquina enorme, precisavam de gigantescas quantidades de combustível. De fato, toda a comida servida na Dino Diner em um dia pode não ser comparada ao tamanho de uma porção quando um saurópode faminto sentava para almoçar. Prontinho. Obrigado. Bom apetite. Jim Farlow, da Universidade de Indiana, é um gourmet dos dinossauros e tem estudado a quantidade que o maior dinossauro de todos, o saurópode, necessitaria apenas para manter aquele enorme corpo provido de combustível. Sabemos como muitos animais de vários tamanhos hoje comem, e assim podemos fazer alguns cálculos de quanto se esperaria que um animal comesse, levando-se em consideração o tamanho, e se é de sangue quente ou de sangue frio. E para um saurópode de 70 toneladas, se fosse de sangue quente, ele devoraria alguns milhões de quilojoules por dia. Muito bem, não sabem o que é isso? Bom, é mais ou menos essa quantidade de alfafa aí. Hum. 17 fardos de alfafa são mais do que muitas criaturas comem em um mês. Mas se os saurópodes eram de sangue quente, uma questão ainda muito debatida entre os paleontólogos, esse é o mínimo de que eles teriam necessitado. Sabendo que os saurópodes não tinham um alimento tão nutritivo quanto a alfafa, Jim calculou que uma criatura de sangue quente teria passado pelo menos 22 horas por dia alimentando-se. E isso não deixaria muito tempo para outras atividades, como dormir e fazer bebês saurópodes. Portanto, não acredito que eles fossem de sangue quente. Acho que o mais provável é que fossem de sangue frio. E com base no que vemos nos animais de sangue frio atuais, podemos calcular que a quantidade de alimento que um saurópode de 70 toneladas precisaria, se fosse de sangue frio, seria mais ou menos isso: 6 fardos de alfafa. Onde os saurópodes faziam suas compras de mercado? Alguns paleontólogos acham que seu pescoço comprido permitia que frequentassem os estabelecimentos de alimentos mais antigos e mais fora de mão, as copas das árvores. Mas era assim que eles comiam? Estamos a 15, 18 metros do chão e dentro do alcance do pescoço de um saurópode realmente enorme. Os argumentos têm sido de que talvez o coração não teria força suficiente para bombear o sangue até o cérebro, quando o pescoço estivesse totalmente esticado para cima. O problema então teria sido que, se não houvesse sangue suficiente no cérebro, o animal desmaiaria. E um animal de 70 toneladas desmaiando e caindo no chão não seria nada bom. Portanto, muitas pessoas argumentaram que talvez eles usassem o pescoço horizontalmente e se alimentassem mais perto do chão, como um aspirador de pó gigante. E eles podem realmente ter feito isso, mas eu acredito que faziam um pouco dos dois. Fazendo suas compras tanto ao nível da rua como nos supermercados mais altos, os saurópodes encontraram a chave para manter o maior corpo que o mundo já conheceu. Mesmo assim, eles necessitariam de uma enorme área para se alimentar. Eu calcularia que se um saurópode de 70 toneladas e de sangue frio fosse deixado em uma área de pasto tão boa como a que temos em Indiana hoje,
teria precisado de algo em torno de 25 acres para se sustentar. No entanto, sabemos que a qualidade da mercadoria naquela época não era tão nutritiva quanto os produtos da era moderna. Portanto, cada saurópode pode ter precisado de mais de 250 acres para satisfazer seu apetite. Podemos até visualizá-los como gafanhotos de muitas toneladas, gigantes sobre a paisagem, devastando tudo e depois indo em frente para se alimentarem em outro lugar. Aqui está. Mas para vegetarianos convictos, a alimentação com plantas relativamente não nutritivas não fornecia o tipo de energia de que uma criatura em crescimento precisava, a não ser que ingerisse uma grande quantidade. Para os carnívoros era realmente mais fácil. Depois de cada bocada cheia de nutrição, não precisavam alimentar-se com tanta frequência. No momento eu fico feliz em não ser uma planta. Existe bastante, né? Nada depressa aqui. Herbívoros como esse gado buscam um tipo de alimento diversificado, espalhado e que não é muito nutritivo em si. Um carnívoro, por outro lado... Calma, cuidado com o pé. Um carnívoro, por outro lado, vai atrás de grandes quantidades de uma comida que é de alta qualidade, com grande teor de proteínas e muito conteúdo energético. Esse aqui, por exemplo, parece delicioso. Considerando que as refeições de carne com grande energia eram muito mais difíceis de serem encontradas e capturadas, havia bem menos carnívoros. Pelo menos, porém, não precisavam fazer compras com tanta frequência. Se um tiranossauro tivesse a sorte de matar um triceratops, ele se alimentaria de um animal com um tamanho quase igual ao seu. Se empanturraria, o intestino voando para todos os lados, ossos triturados, os grandes dentes arrancando a carne, um pesadelo. Se alimentaria com a mesma quantidade de seu próprio peso. Se fosse de sangue frio, não precisaria comer nada durante um bom tempo. É possível que uma única refeição durasse meses, talvez até um ano inteiro, antes que ele precisasse sair procurando comida novamente. Mas se não for tão grande quanto um Tyrannosaurus Rex, então não pode devorar o equivalente a um ano de alimentos de uma vez só. Ele vai ficar à noite? Dinossauros carnívoros menores precisavam de uma estratégia realmente diferente para fazer suas compras. O perverso deinônico tinha olhos bem maiores do que seu estômago. Pequenos demais para capturar as grandes refeições que desejavam, preferiam comer em um ambiente comunitário. Sem os dentes próprios para rasgar a carne, o deinônico usava um utensílio bem mais letal. Uma garra retrátil como uma mola, que rasgaria profundamente até o maior dos saurópodes, fazendo seu estômago cair. Estamos apresentando o mundo dos dinossauros. Conheça o ponto. Na cozinha, o chefe assa, frita e corta, preparando os ingredientes crus que utilizará para cozinhar. Há alguns milhões de anos, os dinossauros tinham sua própria maneira de preparar as refeições a seu gosto. Em seu laboratório na Universidade da Califórnia, Greg Erickson acredita que descobriu como um predador preparava seu prato favorito. Greg começou com os restos de uma refeição pré-histórica. Um osso gigante danificado, mas fez a experiência usando um osso moderno com propriedades semelhantes. Parece muito bom. Vamos começar com ele. O osso originalmente pertenceu a um Triceratops, uma criatura de 7 toneladas, com chifres mortais e uma armadura resistente. A seção danificada era da pelvis formidável desse monstro blindado. Obviamente havia enfrentado mais de uma batalha. A luta final claramente havia sido perdida. Quando vi esta pelvis pela primeira vez, tinha todos os tipos de perfurações e orifícios. Contamos cerca de 60 marcas de mordidas. E havia mais outras 20 que eram provavelmente marcas de mordida também, mas estavam sobrepostas a outras. Havia algumas perfurações que tinham cerca de 8 centímetros de profundidade e marcas de corte que tinham cerca de 20 centímetros de comprimento.
Greg primeiro precisava identificar quem havia deixado aquelas marcas de mordida. Um enorme crocodilo era uma forte possibilidade, mas Greg tinha o palpite de que as marcas pertenciam ao maior carnívoro que já existiu, o Tyrannosaurus Rex. Na Indonésia hoje, o temido dragão de Komodo usa uma técnica semelhante, pinçando com seus dentes e depois lançando seu almoço para o ar, despedaçando-o. Mas para ter certeza de que o Tyrannosaurus Rex havia marcado o osso do Triceratops, Greg precisou primeiro fazer uma cópia das marcas das dentadas. O que fizemos foi pegar massa de dentista. É o tipo de massa que seu dentista usa para fazer moldes dos seus dentes. Pegamos uma grande quantidade disso e empurramos para dentro de uma das marcas mais profundas. E quando retiramos, saiu muito semelhante ao dente de um Tyrannosaurus Rex adulto. Agora que Greg conhecia o chefe, o próximo passo era descobrir como o prato havia sido preparado. Ele pôs um molde de bronze do dente do Tyrannosaurus Rex em um aparelho de pressão hidráulica. Quando a pressão de carga foi aumentada para criar marcas de mordida comparáveis àquelas da pelvis do Triceratops, Greg soube que havia recriado perfeitamente a força da dentada de um Tyrannosaurus Rex. É difícil imaginar a magnitude das forças envolvidas aqui, enquanto esse dente está perfurando aqueles ossos. É quase como uma faca quente cortando manteiga. Greg calcula a força da mordida em 1.300 quilos, aproximadamente 10 vezes mais potente do que a do grande tubarão branco. Significava que um Tyrannosaurus Rex possuía uma dentada forte o suficiente para devorar criaturas de seu próprio tamanho, mesmo um Triceratops de 7 toneladas. Aqui equivalem 1.300 quilos. Bom, seria como pegar esse dente e colocar um caminhão sobre ele. Podem imaginar que abriria um grande buraco na carne. Era uma força muito grande. Acho que ele poderia abrir a boca 30 centímetros ou mais. Eu imagino que poderia arrancar um bom pedaço de carne de qualquer coisa onde mordesse. Possivelmente 25, 40 quilos de carne. O equivalente, talvez, à parte traseira de uma vaca de hoje. Acho que poderia arrancar sem ter muito trabalho. O estudo de Greg provou que os dentes de um Tyrannosaurus Rex poderiam suportar as tensões ao morder a presa que se debatia. E Greg acha que isso lança alguma luz sobre um antigo mistério. Ele era apenas um necrófago, um comedor de dinossauros mortos? Ou era o maior e mais perverso predador de todos os tempos? Muitos cientistas acreditam que esse animal era um necrófago. Mas se pegassem os que acreditam que o Tyrannosaurus Rex era um predador e os que acreditam que ele era um necrófago e nos pusessem num campo de futebol e levassem um Tyrannosaurus para o outro lado desse campo, eu aposto que não ficariam muitos dentro do campo quando o animal começasse a correr em nossa direção. Eu seria o primeiro a correr. Estamos apresentando o mundo dos dinossauros. Nosso passado, nosso futuro. Um não existiria sem o outro. Seja alta culinária ou um simples restaurante de saladas, cozinhar é a arte de combinar ingredientes ao gosto do freguês. Os dinossauros tinham seu próprio processador interno de alimentos para produzir os nutrientes de que necessitavam. Peter Dodson, da Universidade da Pensilvânia, adora uma boa refeição e é fascinado pelos mecanismos de digestão dos grandes comedores do mundo dos dinossauros. Como eles conseguiam engolir tudo aquilo? Ora, se eles comessem alimentos bem suculentos, como essas uvas onde estou pisando, as uvas são fáceis de serem trituradas para liberar os nutrientes. Mas não havia uvas na época dos saurópodes e eram poucos os alimentos bastante suculentos. Eles precisavam comer alimentos duros e fibrosos. E como lidavam com isso? Os saurópodes tinham péssima educação à mesa, geralmente engolindo o alimento inteiro. Isto significava que a comida precisava ser desmanchada dentro do estômago.
E como grande parte do que ingeriam era de tecidos resistentes, pouco nutritivos, precisavam comer quantidades enormes. Para Peter, aqui também os hábitos alimentares são uma janela para o mundo dos dinossauros. Sua capacidade para processar as plantas era bastante limitada. Isto sugere que o fluxo de energia, sua reserva de energia, era bastante modesta. E esses mesmos saurópodes, estegossauros, anquilossauros, tinham os menores cérebros dentre todos os dinossauros. Isto sugere que seu estilo de vida como um todo tinha um ritmo lento. Esses eram os fortes modelo T do mundo dos dinossauros. Dinossauros que engoliam grandes quantidades de alimentos inteiros ou de difícil digestão precisavam trabalhar mais tempo para extrair a pouca parte nutritiva que o alimento possuía. Como eles realmente faziam isso era um mistério, até que fósseis recentemente descobertos revelaram que os dinossauros, presumivelmente como um tipo de aperitivo, engoliam pedras para ajudar na digestão. Os saurópodes comiam materiais fibrosos de folhas e as folhas são de difícil digestão. O estômago é um órgão muito musculoso. Enquanto o estômago se contraía, pedras em grande quantidade esfregavam-se umas contra as outras e esfregavam-se contra o material da planta também. E ao fazerem isso, o material da planta era decomposto em pequenos fragmentos, mais facilmente digeríveis. As pedras, porém, são apenas o início. Como as vacas, os dinossauros confiavam os micróbios em seus estômagos para auxiliar na digestão e processar o alimento até chegar à forma em que poderia facilmente ser convertido em energia. Um saurópode de 70 toneladas é um animal enorme e o tamanho de seu barril de fermentação teria sido assustador. Imaginamos que equivaleria a cerca de 10 toneladas. Isso teria sido o equivalente a 30 tonéis de vinho. 30 tonéis! Mas como qualquer um que exagera, um tonel de fermentação de 10 toneladas em um estômago teria produzido, digamos, efeitos colaterais. A fermentação é um processo químico que produz grandes quantidades de gás. E nosso saurópode gigante estava fermentando 10 toneladas de material de plantas. Deve ter produzido quantidades enormes de gás. Em uma palavra, produzia vento. O que a pessoa come nos diz muito sobre ela. Mas para um cientista, a parte interessante começa quando se termina de comer. Depois de tudo dito, feito e comido, restaurantes, como todas as criaturas, devem se livrar de restos indesejáveis. Para uma cientista, até mesmo isso pode nos dizer muito sobre como os dinossauros viveram. Karen Sheen, da Universidade de Santa Bárbara, é uma conhecedora de estrume de dinossauro. Produzido nos dias antes da lei da coleta, existe milagrosamente muito a ser encontrado se a pessoa souber o que está procurando. E, no entanto, não é um campo que todos considerem muito apetitoso. Na verdade, quando se começa a procurar estrume de dinossauro, ele não se parece com o estrume fóssil típico encontrado nos museus. A maior parte é mais do formato de salsicha ou se parece um pouco com estrume de cachorro. Portanto, tivemos que achar outros meios de determinar que isto realmente era estrume fóssil. Nas vastas planícies de Montana, onde Karen realiza seu trabalho de campo, ela não precisa ter cuidado onde está pisando. Estrume de 100 milhões de anos é tão difícil de ser encontrado como de ser identificado. Mas, considerando as proporções gigantescas de alguns dinossauros, Karen recebeu ajuda de criaturas bem menores do que esperava. Os besouros chamados virabotas existem há mais de 200 milhões de anos. Naquela época, sobreviviam das fezes dos dinossauros como sobrevivem hoje das fezes dos mamíferos. Os virabostas escavavam o estrume fresco, criando uma rede de túneis subterrâneos. Cada túnel era depois enchido com sedimentos, deixando o estrume repleto de tubos verticais de diferentes materiais. O que eles faziam era se enfiar no sedimento e pôr um ovo bem no meio do estrume. E a pequena larva, ao nascer, teria muito para comer naqueles ninhos bem providos.
Estrume de dinossauro é conhecido como um fóssil de vestígios. Não oferece pistas diretas sobre quem os deixou, mas há muitas evidências circunstanciais. A primeira pista encontra-se espalhada no local de estudo de Karen, nas sombras das montanhas rochosas. Milhares de pedaços de ossos, todos da mesma criatura, um dinossauro bico de pato chamado Maiasauro. A segunda pista também apontou para o Maiasauro. O estrume estava repleto de material fibroso bem mastigado, o que poderia facilmente ter sido produzido pela bateria de dentes trituradores encontrada na boca do dinossauro bico de pato. A pista final era o próprio tamanho do estrume. A maior parte do estrume de dinossauro fossilizado despedaçou-se sob o impacto do tempo. Mas ao juntar cuidadosamente as partes, Karen calcula o tamanho médio desse estrume como o equivalente a 1,5 galão de estrume, cerca de 5,5 litros. Portanto, pode-se imaginar que o dinossauro que produziu este material fecal volumoso devia ter sido um dinossauro que tinha um tamanho bastante grande. E o Maiasauro tinha aproximadamente 7 metros de comprimento e certamente era capaz de produzir tanto estrume. Em seu último estudo, Karen acredita que a resposta a um dos maiores mistérios da paleontologia veio direto dos próprios dinossauros. No fim da cadeia alimentar, Karen encontrou pedaços de ossos do início dela. Numa parte de estrume de um provável Tyrannosaurus Rex, encontramos lascas e pedaços de ossos. E ao examinar esses pedaços, verificamos que eram realmente pedaços de ossos de dinossauro. Portanto, é uma informação fascinante porque durante anos vínhamos especulando como aqueles enormes dinossauros carnívoros se alimentavam. Mas agora, ao examinar o estrume, temos evidências diretas de que os tiranossauros realmente se alimentavam de outros dinossauros. Em todo o mundo, cientistas estão começando a reconstruir uma imagem mais exata de como era a vida há milhões de anos. Pistas do comportamento dos dinossauros continuam surgindo em lugares muito pouco prováveis. O que eles comeram e por quê nos dizem muito sobre sua rotina diária. É quase como se tivéssemos encontrado uma agenda de um saurópode, dando-nos uma visão dia a dia, semana a semana, mês a mês, das preferências e aversões dessas criaturas fantásticas.